Bonjour, merci, salut, the citizens of the New World. Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso Espectro do Comunismo. Nesse esperado episódio nós vamos concluir a reflexão sobre os caminhos da dialética. E a gente começou no episódio anterior discutindo a dialética no Hegel. E agora, senhoras e senhores, nós vamos ver o giro mais que copernicano que a dialética tomou nas mãos do Marx, pegando essa pérola do método hegeliano, mas colocando-o de cabeça para cima, sobre a matéria. E isso, pessoal, muda tudo na ciência e na história da humanidade. Para deixar com uma mais simples continuidade possível com o episódio anterior, eu vou direto à discussão. Se vocês que estão assistindo esse episódio querem uma compreensão mais detalhada sobre a dialética marxista, com certeza vão aproveitar muito o debate de hoje. Mas para aqueles que têm um tempinho extra, eu recomendaria encarecidamente entrar no nosso canal, o Ideias de Esquerda, para visitar o episódio anterior, já que esse é praticamente da conclusão da reflexão que a gente iniciou ali. E nada melhor para iniciar essa questão do que as palavras do próprio Marx. Abro aspas aqui ao nosso grande mestre do socialismo científico. A dialética de Hegel é a forma fundamental de toda a dialética, mas apenas depois de despida a sua forma mística. E é exatamente isso que distingue o meu método. Fecho aspas. Essa frase do Marx, numa carta de 1868, para o seu amigo Ludwig Kugelmann, é um ponto de partida e, ao mesmo tempo, uma ponte com o episódio anterior sobre a dialética no Hegel. No período que vai, desde os preparativos para a publicação do primeiro volume do Capital, em 1867, até ali, 1872, com a conclusão da experiência da Comuna de Paris, o Marx trata bastante do tema da dialética em cartas, nos trabalhos conclusivos da obra econômica mais importante da vida dele, incluindo os comentários que ele faz no famoso pós-fácio, à segunda edição do Capital de 1872. Nós vamos ver todo esse conteúdo, assim como de algumas cartas do período em que o Marx indica um interesse grande em esclarecer o problema da dialética, o problema filosófico da dialética, em especial combatendo as tendências do pensamento, como filósofos positivistas, Eugene Dühring ou Friedrich Long, que nesse momento, para enfrentar o marxismo, diziam que ele meramente continuava a velha metodologia idealista do Hegel, que era considerado por eles como um pensador sem importância, já enterrado pela história e de quem não se aproveitava nada. O Marx tinha então, nesse momento, uma dupla competência, que era mostrar que o seu método materialista era diferente do método do Hegel, método idealista, assim como defender o nódulo racional do método dialético descoberto pelo Hegel e dar toda a importância para esse precursor filosófico. E o Marx era cuidadoso em compreender o legado hegeliano para superar esse legado dialeticamente. Numa carta, inclusive, de 9 de maio de 1868, para outro amigo, outro conhecido do Marx, o Joseph Ditskin, o Marx revela um plano que ele tinha, que infelizmente ele não teve tempo de concluir, em que ele diz o seguinte: quando eu me livrar do fardo da economia política, eu quero escrever uma dialética. As verdadeiras leis da dialética já estão contidas em Hegel, embora numa forma mística. O que é necessário é subtrair dela essa mesma forma. Esse é o conteúdo que ele já tinha escrito ao Kugelmann, que eu citei acima, e a gente vai ver várias vezes na história do intercâmbio epistolar entre o Marx e o Engels, nas próprias obras econômicas do Marx, esse reconhecimento ao Hegel e, ao mesmo tempo, a necessidade urgente de superar esse idealismo para pensar um método dialético que queira desenvolver, batalhar e levar adiante a revolução. Então, ironicamente, o Marx ele dizia que ele precisava terminar antes a economia política para poder se dedicar a explicar o seu método dialético. Mas são os próprios escritos sobre economia política que ficariam gravados de maneira consagrada às opiniões do Marx sobre a dialética materialista. Então, gente, o meu interesse nesse episódio é duplo. De um lado, mostrar como o Marx tratou do tema nas suas cartas, nas suas obras econômicas, em especial os Grundrisse e no Capital, esclarecendo como ele entende a dialética sobre as bases da matéria, do materialismo e a superação ou suprassunção do Hegel, e, de outro lado, mostrar a luta política que o Marx deu para sustentar a dialética materialista contra os filósofos contemporâneos seus, deixando aí efeitos muito importantes sobre o pensamento do marxismo no século XX, concentrando no Lenin e no Trotsky.
Então, em primeiro lugar, vamos discutir a visão do Marx sobre a sua superação dialética do método idealista hegeliano. Como a gente discutiu no episódio anterior, aqui eu vou fazer um panorama para o pessoal que não tem tempo ou que não pôde ainda assistir a dialética no Hegel. O Hegel busca demonstrar que se os nossos pensamentos são verdadeiros, é porque eles fazem parte da estrutura conceitual da realidade. E assim, para o Hegel, que elaborou a sua filosofia para superar os limites da lógica transcendental kantiana, era possível para a gente conhecer o real. E esse conhecimento da realidade objetiva com que a nossa consciência se depara era para o Hegel um verdadeiro processo de negação dos erros da nossa apreensão na medida em que a gente vai se aproximando sucessivamente de um objeto. Na fenomenologia do espírito, o Hegel explica esse movimento de chegar mais próximo da verdade do objeto, de determinar o objeto nas suas particularidades para chegar ao conhecimento de que ele é realmente, como um movimento dialético, né? Esse movimento constante de negação das inadequações dos nossos conceitos, melhorando a nossa percepção dos objetos com que a gente se depara cotidianamente, é para o Hegel o movimento dialético da consciência. Isso é um grande avanço do pensamento científico que emergiu da conclusão hegeliana de que a contradição já não era um limite para o nosso pensamento, como era para o pensamento do Kant. As contradições, então, passavam a ser a condição para a superação desses limites do nosso pensamento. Por isso, o Hegel define o seu método dialético como o espírito de contradição organizado, né? A contradição já não é mais o atestado da impossibilidade de pensar, mas sim a descrição do próprio movimento do pensamento. E a dialética é um pensamento da contradição, é uma maneira da gente organizar a contradição da realidade no nosso pensamento. Muito bem, o Marx parte daí. Marx enaltece o Hegel por ter compreendido a lógica dialética como a lei do movimento e das transições, já que todos os seres vivos, orgânicos ou inorgânicos, se desenvolvem no tempo e no espaço. São influenciados pela passagem da história e com isso chegam a um determinado limite, para além do qual cessam de ser ou param de ser aquilo que eram e ganham uma nova realidade. Essa é parte da lei das transformações, né, das mudanças quantitativas em mudanças qualitativas que eu citei no episódio anterior. Só que o Marx não aceita o fundamento idealista da dialética hegeliana. E por que isso? Porque no Hegel, o movimento dialético é primordialmente o movimento dos conceitos na nossa consciência, que, pela sua própria autorreflexão, moveria e criaria a realidade, e não o contrário. A gente não está tratando aqui do movimento primordial da matéria natural na história, mas do movimento dos conceitos. Na Fenomenologia do Espírito, que o Hegel escreveu em 1806, ele parece moldar uma noção de dialética baseada nos conflitos e nas lutas efetivamente ocorridas na história, porque ele está influenciado pela Revolução Francesa, mas a sua abordagem é a dialética abstrata do puro pensar, né? Aquele movimento interno das categorias teóricas isoladas. Nós vamos lembrar mais uma vez do episódio anterior que o Hegel estabelece um percurso normativo do conceito, né? Que levaria uma forma de consciência inferior passando por formas de consciência superiores na medida em que ela vai se aproximando da verdade do objeto, que é, em última instância, a verdade da própria consciência, até que ela finalmente abre caminho para um saber absoluto em que não existiria mais, isso na concepção do Hegel, uma diferença entre o sujeito que pensa e o objeto real. Tanto assim que, no seu próprio pensamento político, o Hegel apresenta um relato da comunidade política que emerge da interação de conceitos. Conceitos tais como a liberdade e a necessidade, e não originária de uma verdadeira luta dos seres humanos à medida em que eles lidam com as suas próprias condições de vida na realidade. E isso, para o Marx, era enquadrar o método dialético dentro das brumas da abstração, tirando o método dialético da realidade histórica material. O Hegel apresenta uma metafísica da subjetividade que dá poderes vivos e até autorreflexivos a essas operações lógicas. E ao fazer isso, o Hegel entende o desenvolvimento das coisas do mundo material como meras manifestações fenomênicas do conceito, da consciência. Para o Marx, ao contrário, era o movimento da matéria que explicava a possibilidade do movimento dos pensamentos.
e que dava às capacidades reflexivas do ser humano a possibilidade de agir e transformar a história. E aí vale a pena citar a definição que o próprio Marx dá sobre as diferenças que ele tem com o método dialético hegeliano. E essa descrição está aqui no pós-fácil da segunda edição do Capital, de 1872, compilada e também transcrita aqui nesse volume do Capital, publicado pela Boitempo, em que o Marx fala abertamente sobre essa divergência com o Hegel. Nas suas próprias palavras, o Marx diz o seguinte: o meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente o seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento que ele, sob o nome de ideia, chega a transformar num sujeito autônomo é o demiurgo, é o criador do mundo real. E o mundo real constitui apenas a manifestação externa da ideia. Para mim, ao contrário, o ideal não é nada mais do que o material, traduzido e transposto na cabeça do homem. Fecho aspas aqui para o Marx. O que o Marx está dizendo aqui? Que o Hegel concebe o real como produto do pensamento, enquanto na realidade, para o Marx, todas as ideias e noções conceituais são a tradução da matéria mutável do pensamento humano, ou seja, as ideias não são nada mais do que o mundo material refletido na mente humana. Isso é uma revolução no pensamento, gente, em que o Marx inverte a abstração hegeliana e coloca a dialética como a ciência do limite, a ciência das transições, efetivamente sobre seus pés, sobre a matéria. A dialética materialista revoluciona a concepção filosófica anterior, que estava presa ao idealismo clássico alemão, porque se liberta completamente da necessidade de uma entidade divina, ou a ideia do espírito absoluto como um móvel originário para tudo que existe. A dialética materialista retira das mãos do pensamento o primado sobre a matéria e recoloca na matéria o primado sobre o pensamento. E com essa poderosa filosofia, o ser humano finalmente pode ser parte ativa da transformação consciente da história, enquanto ele se transforma a si mesmo. E a dialética materialista do Marx abrange os métodos de pensamento que refletem justamente essas leis do desenvolvimento material na história. Aqui vale a pena fazer uma analogia para pensar a dialética materialista com o famoso químico russo Mendeleev, que não aderia filosoficamente à dialética, porque considerava a dialética uma mera arte retórica, mas que na pesquisa científica era de fato um dialeta materialista, porque ele havia criado nada mais nada menos do que a tabela periódica e descoberto vários elementos químicos desconhecidos a partir da lei das transições da quantidade em qualidade, que, como a gente viu no episódio anterior, era uma das leis da dialética hegeliana. Então, para o Mendeleev, conhecer era prever e poder agir sobre a previsão. E ele sintetizava essa ideia de uma forma fenomenal que nos ajuda a entender a dialética materialista, por isso que eu estou mencionando aqui. O Mendeleev diz o seguinte: acumulando de forma gradual seu conhecimento sobre a matéria, o homem adquire poder sobre ela e pode aventurar, também em função do grau em que o faz, previsões mais ou menos precisas, comprováveis pelos fatos, e a partir disso não se encontra um limite para o conhecimento do homem e para o seu domínio sobre a matéria. Fecho aspas aqui para esse famoso químico russo. Marx transporta esse domínio do conhecimento da matéria para o campo da sociedade e da história humanas, sob um princípio semelhante. O conhecimento da matéria e das suas transformações nos dota da capacidade de prever todas as mudanças possíveis na realidade e, com isso, nos dá o poder necessário para interferir conscientemente nessas mudanças e direcioná-las a serviço da humanidade. Como diz o Trotsky, interpretando essa ideia, a gente poderia dizer o seguinte: ao se basear no conjunto da filosofia materialista anterior e no materialismo inconsciente das ciências naturais, o Marx tirou a dialética das superfícies desprovidas do idealismo e a fez olhar para a matéria, a sua mãe. É nesse sentido que a dialética, tendo encontrado novamente os seus direitos através de Marx, e materializada por ele, constitui o fundamento da concepção marxista do mundo, o método fundamental de análise marxista. Fecho aspas por Trotsky.
Gente, isso é exatamente o que eu queria transmitir para vocês. É esse o efeito revolucionário que o materialismo dialético da teoria marxista tem. Fazendo uma analogia com o princípio do Mendeleev, que eu acabei de citar, conhecer para poder prever e atuar, que era o que o Marx havia descoberto no domínio das ciências humanas, e é o que significa essa inversão, ou puxar de dentro para fora, a dialética hegeliana. Em primeiro lugar, o sujeito da história para o Marx não é um princípio hipostático da mente, e sim as ações dos seres humanos reais, à medida em que eles lidam com as contradições materiais da vida em sociedades divididas em classes e culminadas por um Estado que serve de órgão para a opressão de uma classe sobre a outra. Em segundo lugar, para o Marx, a história não é impulsionada pelo desenvolvimento interno do espírito, como era para o Hegel, mas pelo trabalho cooperativo humano, que poderia, na posse dos meios de produção, que na nossa época se encontram nas mãos da burguesia, reduzir ao mínimo possível o tempo de trabalho socialmente necessário de toda a humanidade, reservando esse tempo não trabalhado para o pleno desenvolvimento da ciência, da arte e da cultura numa sociedade comunista. E isso porque, em terceiro lugar, para Marx, os conflitos que nutrem a história não são aqueles das meras ideias, como era para o Hegel, e sim o conflito das classes, indivíduos reais na arena mundial, no enfrentamento também por meio das ideias, para anular e superar as circunstâncias materiais da sua existência. O que no âmbito da política, dentro de uma sociedade dividida em classes, deve se expressar na construção de um partido revolucionário de trabalhadores que hegemonize os setores explorados e oprimidos com um programa que leve à destruição do Estado burguês e à reorganização da sociedade sobre bases socialistas. Enfim, dentro do materialismo dialético do Marx, a efetivação progressiva da liberdade não culmina numa noção de autorreflexividade, articulada pela filosofia, mas numa ordem socioeconômica que suplante o modo de produção capitalista que era aceito pelo Hegel, pelo comunismo, a passagem do reino da necessidade ao reino da liberdade. Essas conclusões revolucionárias são fruto, mais uma vez, dessa virada materialista da dialética, cujo valor científico reside justamente na elucidação das leis particulares que regem o nascimento, a existência, o desenvolvimento e a morte de todos os organismos sociais e a sua substituição por um organismo superior, cumprindo assim as palavras do velho Mefistófeles do Goethe: tudo que existe merece perecer. E aqui, gente, nós podemos aprofundar um pouco mais nessa diferenciação do método dialético materialista do Marx em relação ao Hegel, num dos estudos de economia política mais importantes que o Marx realizou, que são os Grundrisse, um precursor do Capital. Nos Grundrisse, que são manuscritos econômicos que o Marx escreveu entre 1857 e 1859, o Marx se deu o tempo de escrever literalmente, de maneira mais extensa e livre do que ele faria no Capital, uma abordagem concreta do método na economia política. E como eu disse, os estudos econômicos do Marx iam revelando essa concretude da concepção dialética do Marx. No item 3 da introdução dos Grundrisse, chamado pelo Marx justamente de método da economia política, o Marx trata da comunidade política não como uma interação entre os conceitos de necessidade e liberdade, como fazia o Hegel, mas com dados materiais e reais da divisão entre as classes na sociedade. Nós vamos ver como ele aborda o tema a partir disso, problematizando, o conceito abstrato de população, e assim vamos ver como ele desenha esse método materialista na sua própria obra econômica. O Marx diz então, aqui nos Grundrisse: parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo, e portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A população é uma abstração quando deixa de fora, por exemplo, as classes das quais ela é constituída. Essas classes, por sua vez, são a palavra vazia se desconhece os elementos nos quais se baseiam. Por exemplo, trabalho assalariado, capital, etc. Estes supõem troca, divisão do trabalho, preço, etc. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o direito e sem o preço. Por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo,
e, por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples. Do concreto representado, chegaria a conceitos mais abstratos, cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais simples. Daí, teria de dar início à viagem de retorno, que finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez, não como representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de múltiplas determinações. Fecho aspas aqui para o Marx. Então, olha só, gente, como o Marx parte da realidade concreta para desenvolver e afinar os conceitos, e não o contrário. É o conhecimento particular da matéria e da sua totalidade o que aprofunda o pensamento, e não o pensamento sozinho que aprofunda a matéria. Bom, a sociedade está muito melhor fixada na representação quando a gente descobre os nexos internos da divisão entre as classes, a divisão do trabalho, a relação específica da produção numa determinada sociedade, as relações de troca, os preços e a determinação desses preços, etc. Todas essas combinações não se dão da mesma forma no capitalismo brasileiro, por exemplo, do que no capitalismo chinês ou no imperialismo norte-americano. E nesse momento do texto, como conclusão, Marx vai se referir justamente a essa especificidade, ou essa busca pelo aprofundamento da matéria, para se referir à inadequada inversão que o Hegel faz da dialética, ou como Hegel colocou a dialética pelo avesso, como diz o professor Jorge Grespin nas suas aulas. O Marx diz o seguinte, começando com uma frase proverbial. Abro aspas de novo para o Marx. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, a unidade do diverso. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado e não como ponto de partida, apesar de ser efetivamente o ponto de partida. O Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento, que se sintetiza em si, que se aprofunda em si e que se movimenta a partir de si mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento se apropriar do concreto, reproduzi-lo como um concreto mental, mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto. Fecho aspas aqui para essa passagem brilhante do Marx e Grundrisse, e vocês vão lembrar que eu disse que para o Hegel o movimento dialético era aquele da aproximação sucessiva da consciência com o seu objeto real, para eliminar a inadequação entre o conceito e o objeto. Bom, o Marx está explicando aqui nos Grundrisse que esse é simplesmente o movimento que a mente humana utiliza para se apropriar da matéria concreta, dentro do pensamento. Mas se apropriar do concreto e reproduzi-lo na mente humana não é o mesmo que gerar o concreto na nossa própria cabeça. Esse era o erro fundamental do Hegel. E ao explicar isso, Marx está despindo a dialética da sua forma mística hegeliana. Bom, vamos adiante que isso vai ficar ainda mais claro. Abro aspas de novo para o Marx. Por essa razão, para a consciência, para a qual o pensamento conceitualizante é o ser humano efetivo, o movimento das categorias aparece como o ato de produção efetivo, ou produção efetivo da realidade, cujo resultado é o mundo real. O todo, como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível. Fecho aspas para o Marx. Então, aqui o equívoco do Hegel está em confundir o retrato da matéria no pensamento, a reprodução do mundo real na mente humana, como se a percepção mental do mundo fosse a gênese do mundo real. E o Marx inverte isso, ele põe de cabeça para cima de novo a dialética hegeliana, vira do avesso a dialética hegeliana para mostrar que o pensamento é esse retrato na nossa mente humana do mundo material, da matéria mutável, do mundo real. E por isso nós precisamos aprender com a realidade para poder transformá-la efetivamente. Nada disso sugere, gente, que para o Marx o Hegel desconhecesse as tensões da realidade. Diz o Marx sobre o Hegel que reconhecemos a sua profundidade precisamente na maneira como sempre acentua o caráter antitético dos elementos determinados. E isso, para Marx, diferenciava o filósofo alemão da maior parte dos economistas políticos da sua época, como na época anterior, o Adam Smith, o David Ricardo e mesmo outros de menor estatura, como John Stuart Mill, que não tinham a sua reflexão centrada no movimento em tensão das contradições históricas.
O problema era que na concepção idealista hegeliana, os antagonismos sociais eram a expressão fenomênica de uma harmonia social fundamental. Ou seja, as contradições sociais para o Hegel contribuíam, em última instância, para mais ampla unidade social e não para o choque social. Essa filosofia da unidade social ia na contramão do próprio método dialético hegeliano e aproximava o Hegel, nesse aspecto específico, da filosofia da harmonia universal do Kant, apesar de todas as críticas que o Hegel tinha ao Kant, que a gente comentou no programa anterior. Essa natureza apologética do pensamento hegeliano, por vezes inclusive gerava incompreensão histórica sobre o papel político dele, reduzida por alguns autores, inclusive dentro da social-democracia alemã, como se o Hegel fosse um mero adorador da monarquia prussiana. E aqui é importante esclarecer que nem o Marx, nem o Engels tinham essa concepção e nunca tiveram. Existem provas documentais em várias cartas trocadas entre eles de como eles se indignavam com essa forma de tratar o velho Hegel. E aqui eu vou citar uma troca entre o Marx e o Engels, nas suas cartas, criticando o Wilhelm Liebknecht, que foi um dos fundadores da social-democracia alemã, por esse mesmo tipo de concepção sobre o Hegel. O Engels escreve ao Marx, no dia 8 de maio de 1870, o seguinte: em relação ao Hegel, o Sr. Wilhelm diz o seguinte: conhecido pelo amplo público como o descobridor e glorificador do conceito real do Estado prussiano. Esse estúpido, se referindo ao Wilhelm, tem a insolência de despachar alguém como Hegel com a palavra prussiano, e ao mesmo tempo sugere ao público que eu, Engels, disse isso. Para mim já basta dessa coisa toda. Fecho aspas aqui para essa indignação do Engels. E o Marx responde isso 2 dias depois, numa carta em que ele escreve o seguinte: eu escrevi ao Wilhelm, pessoalmente, que se ao escrever sobre Hegel ele não achasse nada melhor do que repetir as baboseiras do velho Rotek Welcker, era melhor então que ficasse de boca fechada. Fecho aspas. Em outra carta, de 16 de maio de 1870, Marx confessa ao Engels que escreveu de novo ao Wilhelm Liebknecht para dizer a ele de parar de escrever asneiras sobre o Hegel, ainda mais usando a autoridade do Engels, e que, abro aspas ao Marx, ninguém se interessava pela opinião dele sobre esse tema. Fecho aspas. Termos bastante duros do Marx, e esse é um dos sabores, inclusive, de ler aqui, fazer um parênteses, a extensa troca epistolar dos dois, porque a gente encontra muito dessas palavrinhas duras, como dizia o Gogol, que ficam presas para sempre, acorrentadas nos nomes dos seus adversários, e que são muito fiéis ao pensamento do Marx e do Engels. Bom, fechando aqui esse parágrafo. Fica bastante claro aqui o respeito que tanto Marx quanto Engels tinham pelo Hegel, mas para dar ainda outro exemplo, talvez mais categórico, vale a pena a gente rever a carta que Marx escreve ao Engels em 27 de junho de 1870. E o tema da carta acabou ficando muito famoso, embora ela em si mesma não seja muito lembrada, porque o Marx repete esse conteúdo quase palavra por palavra, publicamente no pós-fácil à segunda edição do Capital, de 1872. Nessa carta, ele está preparando junto ao Engels a luta teórica contra o Friedrich Lange e o Eugen Dühring, que são filósofos positivistas, como eu estava dizendo, que se faziam passar por socialistas e queriam atacar a dialética materialista. Inclusive dizendo que o Marx não fazia nada mais do que seguir a própria dialética idealista do Hegel. Contra os dois, inclusive o Engels escreveu o anti-Dühring em equipe com o Marx, que chegou a escrever um dos trechos sobre economia desse livro e depois revisou toda a obra antes da sua publicação. Bom, nessa carta o Marx diz o seguinte, é um trecho um pouco longo, mas vale a pena a gente citar. Abrindo aspas para o Marx. O Sr. Lange me faz grandes cumprimentos do livro sobre a questão operária, mas apenas com o objetivo de aumentar a sua própria importância. O Sr. Lange, veja você, fez uma grande descoberta. Toda a história pode ser subsumida em uma grande lei natural, a luta pela existência. E o seu conteúdo é a lei malthusiana da superpopulação. Assim, ao invés de analisar essa luta pela existência, ou como ela se manifesta historicamente nas suas várias formas específicas, tudo fica transposto em termos abstratos e malthusianos, numa fórmula geral, a luta pela existência.
E o que esse Long tem a dizer sobre o método hegeliano e sobre a minha aplicação do mesmo é simplesmente infantil. Em primeiro lugar, ele não entende nada do método hegeliano e, portanto, em segundo lugar, entende menos ainda a minha maneira crítica de aplicá-lo. Em certa medida, ele me lembra Moses Mendelssohn. Aquele protótipo de idiota certa vez escreveu ao Lessing perguntando como é possível que ele levasse a sério aquele cachorro morto do Spinoza. Abrindo uma aspas aqui, gente. Spinoza, claro, o grande filósofo racionalista holandês que escreveu a Ética e definiu toda a determinação é negação. Uma influência grande no pensamento não só do Hegel, mas do Marx também. Fechando aqui esse parênteses. E abrindo de novo as aspas para o Marx. Da mesma forma, o Sr. Long expressa surpresa que Engels e eu levemos a sério esse cachorro morto do Hegel, depois que ele, Birchner, Dühring, Fechner, há muito tempo haviam concordado entre si, pobre coitado, que já tinham enterrado o pobre Hegel. Long é ingênuo a tal ponto de chegar a dizer que eu me movo livremente pela matéria empírica, sem ter a menor ideia de que esse livre movimento pela matéria não é nada mais do que a paráfrase do verdadeiro método para lidar com a matéria, isto é, o método dialético. Essa defesa da dialética e também do papel que o Hegel cumpriu na sua descoberta e no seu desenvolvimento, então, andam lado a lado com a crítica materialista do Marx ao idealismo hegeliano, como a gente acabou de ver. E no pós-fácil de 1872, que eu estava mencionando mais uma vez nessa obra, parte do Capital, o Marx repete essa ideia, a ideia dessa mesma carta que a gente estava mencionando, de forma ainda mais clara sobre a defesa do Hegel contra os seus detratores. E eu leio aqui o trecho que ele usa, que é o seguinte, abro aspas, critiquei o lado mistificador da dialética hegeliana há quase 30 anos, quando ela ainda estava de moda. Mas quando eu elaborava o primeiro volume do Capital, os enfadonhos, preguiçosos e medíocres epígonos que hoje pontificam na Alemanha culta, acharam-se no direito de tratar o Hegel como o bom Moses Mendelssohn tratava Spinoza na época de Lessing, como um cachorro morto. Por essa razão, declarei-me publicamente como discípulo daquele grande pensador, o Hegel, e no capítulo sobre a teoria do valor, cheguei a flertar aqui e ali com seus modos peculiares de expressão. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede em absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor, de modo amplo e consciente, as suas formas gerais de movimento. Em Hegel, a dialética se encontra de cabeça para baixo. É preciso desvirá-la a fim de descobrir o núcleo racional dentro do seu invólucro místico. Fecho aspas para o Marx. Então, gente, Marx se contrapõe a esse reducionismo falso de um Hegel adorador da Prússia monarquista, porque não dá para estabelecer uma equivalência entre a visão hegeliana equivocada sobre o Estado, como a razão na história, com um método dialético que, ao ser colocado sobre as bases da matéria, permitiu superar essas concepções, inclusive sobre o papel da teoria, que para o Hegel era um esforço conceitual autocontido e autofundante, que deixava toda a realidade permanecendo exatamente como ela era, sem transformação. Esse era o papel transformador da teoria e da ação humanas para o Marx, tal como ele havia descrito a partir da dialética materialista nas teses sobre forma. Marx até diz que, na sua forma mistificada, a dialética parecia glorificar o existente, mas que na sua configuração racional, ela constitui um escândalo, um horror para a burguesia, porque na intelecção positiva do existente, inclui ao mesmo tempo a intelecção da sua negação. Ou seja, reconhecendo o movimento do que existe, ela reconhece também o seu necessário perecimento. Ela apreende da forma desenvolvida no fluxo do movimento e inclui o seu lado transitório, passageiro, efêmero. E porque a dialética não se deixa intimidar por nada, a dialética materialista é, por essência, crítica e revolucionária por Marx. Então, gente, se a dialética é o espírito da contradição organizada, como dizia o Hegel, era necessário despir essa organização de uma evolução pacífica, porque a evolução das coisas reais
sempre se dá da luta entre os contrários, mais uma vez do choque das forças antagônicas. E é claro que na moderna sociedade capitalista, como eu estava dizendo agora há pouco, os contrários são a classe burguesa de um lado e a classe trabalhadora, articulada com os movimentos sociais oprimidos, de outro. Alguns quiseram, inclusive, dotar a lógica dialética dentro do socialismo como uma lógica da evolução pacífica, da conciliação de classes, como os reformistas sempre fizeram. Primeiro a social-democracia europeia, a social-democracia tradicional, e depois o stalinismo, com todas as suas fabulações sobre as burguesias imperialistas democráticas ou progressistas na década de 30, ou atualmente as burguesias ditas anti-imperialistas, como na Venezuela, no Irã, na Nicarágua, na China, etc. Essas teses da conciliação de classes defendem a ideia do desenvolvimento pacífico, como se tudo isso, se todas as atrocidades que a gente visse no capitalismo pudessem ser resolvidas através da conciliação e da colaboração de classes. E, por outro lado, todas as atrocidades que o stalinismo fez se fundamentam, em parte, na deturpação da dialética marxista, transformando o método materialista numa monstruosidade mecânica disposta a justificar a destruição das revoluções operada pelo stalinismo, já que a relação do próprio Stalin com a teoria é a relação de uma total indiferença incolor de uma burocracia preocupada somente em justificar suas próprias manobras. Contra o pacifismo burocrático da conciliação, a dialética materialista, como dizia o Marx, é crítica e revolucionária, ou seja, é de combate, é de choques entre as forças antagônicas de classes. E para isso eu cito uma ideia muito relevante que o Trotsky desenvolveu e que toca um pouco também essa reivindicação do Hegel e ao mesmo tempo da sua superação pela metodologia materialista do combate. Abro aspas aqui para o Trotsky. A lógica do Hegel é a lógica da evolução, das leis da evolução. Mas não devemos esquecer que o conceito de evolução foi completamente corrompido e castrado pelos professores universitários e pelos escritores liberais, que o utilizam para se referirem ao progresso pacífico. O Trotsky aqui vai continuar dizendo que qualquer um que tenha chegado a entender que a evolução se desenvolve através da luta entre forças antagônicas, que uma lenta acumulação de mudanças faz explodir em determinado momento a velha carcaça da sociedade, provocando uma catástrofe, uma revolução, finalmente, para qualquer um que tenha aprendido a aplicar as leis gerais da evolução ao próprio pensamento, esse sim, para o Trotsky, é um dialético que se diferencia completamente dos evolucionistas vulgares, entre eles o próprio stalinismo. E, claro, aos que querem se preparar para fazer a revolução, para triunfar quando a oportunidade aparecer, na própria análise e da antecipação dos fenômenos, é fundamental ter em mente o momento das rupturas, o momento dos choques, o momento das transições, e não se enganar com os ritmos que podem ser, às vezes, conjunturalmente pacíficos da luta de classes. O Trotsky até recomenda aí que o treinamento dialético da mente, tão necessário a um lutador revolucionário quanto os exercícios com os dedos para um pianista, exige que todos os problemas sejam tratados como processos, e não como categorias imóveis. E essa mobilidade das categorias, a mobilidade da história, a transição de situações, a transição de momentos políticos, às vezes pacíficos, para momentos mais acentuados de luta e, claro, às vezes mais catastróficos, como acontecem com as guerras e as revoluções, são aquele nódulo político-revolucionário que a gente pode depreender da própria dialética materialista. E a gente poderia até sintetizar tudo o que a gente viu até aqui, esses momentos de transição, a colocação da dialética sobre seus próprios pés na matéria, a relação que isso tem de diferenciação com a dialética hegeliana, com a síntese que o Trotsky faz num excerto que ficou famoso, porque muitas vezes foi publicado a parte da própria obra do Trotsky, que se chama O ABC da Dialética Materialista, que ele escreveu como uma parte das polêmicas que travou com a fração pequeno-burguesa do SWP norte-americano, encabeçadas naquele momento, no final da década de 30, pelo Chapman e pelo Burnham. E nesse momento, nesse item, chama ABC da Dialética Materialista, que foi publicado numa obra mais completa que se chama Em Defesa do Marxismo, o Trotsky diz o seguinte, isso é muito importante, então, abro aspas ao Trotsky. Hegel escreveu antes de Darwin e antes de Marx.
Graças ao poderoso impulso dado ao pensamento pela Revolução Francesa, o Hegel antecipou o movimento geral da ciência. Mas, porque somente uma antecipação, ainda que tenha sido por um gênio, esse movimento recebeu de Hegel um caráter idealista. O Hegel operou com sombras ideológicas como a realidade última. Marx demonstrou que o movimento dessas sombras ideológicas não refletia outra coisa que o movimento dos corpos materiais. Chamamos materialista a nossa dialética porque as suas raízes não estão no céu, nem nas profundezas do livre-arbítrio, senão na realidade objetiva, na natureza. A consciência surgiu do inconsciente, a psicologia da fisiologia, o mundo orgânico do inorgânico, do sistema solar, das nebulosas. Em todos os graus dessa escala de desenvolvimento, as mudanças quantitativas se transformaram em mudanças qualitativas. O nosso pensamento, inclusive o pensamento dialético, é apenas uma das formas de expressão da matéria mutável. Nesse sistema, não existe lugar nem para Deus, nem para o diabo, nem para a alma imortal, nem para as normas eternas das leis morais. A dialética do pensamento, tendo surgido da dialética da natureza, possui, em consequência, um caráter profundamente materialista e profundamente revolucionário. Fecho aspas aqui ao Trotsky. E com isso, com esse combate em defesa da dialética materialista, em defesa da concepção revolucionária dessa dialética materialista, contra as burocracias stalinistas que estavam, naquele momento, destruindo os estados operários, em primeiro lugar, permitindo um amplo avanço no processo de degradação das conquistas da Revolução, que facilitavam esse processo de restauração capitalista que, em última instância, se deu na União Soviética, também na China, em outros estados operários deformados burocraticamente no leste europeu. O Trotsky pega a medula do problema, que é só através desse fundamento filosófico e teórico da dialética materialista que você pode ver não a conciliação, não a preservação das formas anteriores, mas sim a luta pela sua própria revolução e as transformações conscientes da realidade, que estão, claro, fundadas numa preparação prévia, político-partidária e a utilização da ciência como uma obra de previsão, para a gente poder entender a realidade, prever os seus movimentos e agir sobre ela. Então, gente, esse é a finalização desse programa, esse duplo programa que a gente fez sobre a dialética. Em primeiro lugar, entendendo um pouco mais filosoficamente, através das lentes do idealismo alemão, a dialética hegeliana, e agora a superação do idealismo hegeliano pela dialética materialista do Marx, e como isso tem um fundamento revolucionário e transformador na realidade que é indispensável para as nossas próprias batalhas contra o capitalismo e contra o imperialismo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do tema da dialética. Nós vamos continuar, claro, debatendo esses temas, aprofundando mais os diálogos sobre o Estado, sobre o comunismo, e esse aqui serviu como um panorama filosófico fundamental para a gente seguir aqui nos nossos episódios do Espectro do Comunismo. Então, eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui, que continue mandando seus comentários, compartilhando, clicando ali na nossa página do Ideias Esquerda no YouTube, no Spotify, e acompanhando aqui as nossas produções. Valeu, gente, até a próxima.